Boa noite. Boa noite. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma em parecer que cabe ao Poder Executivo decidir sobre o isolamento social. Mais de 1.000 profissionais de saúde serão contratados no estado de São Paulo. Eles vão ocupar as vagas dos trabalhadores que foram afastados após a contaminação pelo novo coronavírus. Em Belo Horizonte, 1 milhão de máscaras são doadas a moradores de vilas e favelas para proteção contra a Covid-19. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou um recurso da Advocacia Geral da República e manteve a necessidade do aval dos sindicatos nos acordos individuais para a redução da jornada de trabalho e do salário durante a pandemia do coronavírus. Na semana passada, o ministro decidiu que as entidades de classe devem ser comunicadas em até 10 dias e, no mesmo prazo, podem questionar eventuais abusos. No posicionamento de hoje, no entanto, Lewandowski ressaltou que, apesar da necessidade de validação dos sindicatos, os acordos passam a valer assim que forem assinados. Esse esclarecimento foi comemorado pela AGU. Segundo o órgão, a manifestação traz segurança jurídica e garante a manutenção de empregos e a sobrevivência de empresas. Pesquisadores de vários países concentram esforços para encontrar uma forma de imunização contra o novo coronavírus. Universidades e hospitais estão formando grupos de pesquisa para enfrentar a pandemia. São mais de 100 vacinas em desenvolvimento, inclusive aqui no Brasil. Os brasileiros também entraram na corrida para encontrar uma imunização segura contra a Covid-19. Pesquisadores do Instituto do Coração e da Universidade de São Paulo trabalham numa vacina desde fevereiro. No momento, os cientistas estão sintetizando os peptídeos, que são as partículas de proteínas, para identificar os mais eficazes na resposta ao vírus. Estamos selecionando alvos que são em uma área específica de uma proteína do vírus. Porque nós achamos que esta área específica é que vai produzir anticorpos que vão bloquear o vírus. Existem cerca de 100 pesquisas, das mais diversas linhas, em desenvolvimento. A nossa é uma partícula viral vazia, que não tem o ácido nucleico dentro, e ela vai desencadear uma resposta imune muito forte. Tem outras pessoas que usam vírus atenuados ou outro tipo de vírus inativado, outros usam pequenos pedaços de proteína. As alternativas são várias. Criar uma vacina leva tempo, pelo menos 18 meses, segundo a Organização Mundial de Saúde. É um processo longo e cuidadoso que depende de muitos testes. A imunização para o coronavírus pode chegar tarde e não conter essa crise, mas será fundamental para evitar novos surtos. Você tem que pensar que esse vírus veio para ficar. Enquanto nós não tivermos 80% das pessoas já infectadas pelo vírus, que têm anticorpos protetores, ou que fossem vacinados, o vírus vai circular. A única forma efetiva para que a gente pare é uma vacina. Por enquanto, nós podemos diminuir a contaminação, a transmissão comunitária do vírus, fazendo o isolamento, mas com isso a gente não elimina o vírus vai continuar por aí. Mais de 1.000 profissionais de saúde serão contratados para atuar no combate ao novo coronavírus no estado de São Paulo. O anúncio foi feito hoje no Palácio dos Bandeirantes pelo governador João Dória. Os 1.185 novos profissionais que serão contratados vão atuar no sistema público de saúde dos 645 municípios do estado. Serão convocados 260 profissionais remanescentes dos concursos públicos anteriores e estes começam a trabalhar já no dia 22 de abril. Destes 260 profissionais, 210 são enfermeiros, 50 fisioterapeutas. Também faremos 925 contratações que serão feitas pelo tempo de 12 meses. Uma análise feita pelo governo do estado mostrou que a adesão ao isolamento social chegou a 59% no domingo de Páscoa. Para achatar a curva de infectados, no entanto, é preciso que a adesão seja de pelo menos 70%. Subimos de 47% para 59% o isolamento social.
uma conquista da população, uma conquista das pessoas de bem, uma conquista da medicina, da ciência e daqueles que querem a vida e querem viver e querem permitir que outras pessoas também tenham direito à vida. Até agora, 5 cidades do estado atingiram uma adesão superior a 60%. São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Osasco, Guarulhos e Mogi das Cruzes. A partir de amanhã, o governo do estado inicia uma campanha educativa com o apoio da Vigilância Sanitária para reforçar as orientações sobre a quarentena em estabelecimentos que não fazem parte dos serviços essenciais. Serão centenas de profissionais que o governo do estado de São Paulo colocará junto a estabelecimentos comerciais e às comunidades no estado para orientação adequada e a obrigatoriedade de atenderem à quarentena. Orientação daqueles que, de forma desinformada ou deliberada ou desavisada, insistam em abrir estabelecimentos que não fazem parte daqueles que estão autorizados a funcionar no estado de São Paulo. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, prorrogou as medidas restritivas no estado. Os detalhes agora ao vivo com o repórter Tony Vendramini. Tony, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o governador do Rio decidiu estender até o dia 30 de abril as medidas de combate ao novo coronavírus no estado. Com o novo decreto, seguem suspensas as atividades coletivas, como cinema, teatro e eventos com presença de público. As escolas também vão permanecer fechadas. Também seguem as 2 medidas consideradas mais polêmicas, a restrição de ônibus intermunicipais e a proibição de voos de estados que apresentam casos de Covid-19. Essas normas são de competência da União, mas, segundo o governador Wilson Witzel, ele está resguardando os interesses da coletividade. Aqui no Rio de Janeiro seguem abertos supermercados, farmácias, hortifrutis e outros serviços que são considerados essenciais. Do Rio de Janeiro, ao vivo, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que cabe ao Poder Executivo decidir sobre o grau de isolamento social. Aras encaminhou um parecer ao Supremo Tribunal Federal em resposta à decisão que proibiu uma campanha chamada O Brasil Não Pode Parar. Segundo Augusto Aras, as incertezas que cercam o enfrentamento da epidemia do coronavírus não permitem um juízo seguro quanto ao acerto ou desacerto de maior ou menor medida de isolamento social. O relator do caso no STF, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou o isolamento uma questão técnica e não uma decisão política. Por isso, ele concedeu uma liminar que suspendeu a campanha. Mas, para Aras, essa decisão não cabe ao STF. Agora, o ministro Barroso pode voltar atrás da decisão ou encaminhar o caso para análise do plenário do Supremo. Enquanto medicamentos e até vacinas estão em fase de teste para o mundo tentar controlar o avanço dessa doença, tem muita gente procurando se alimentar da forma mais saudável possível, na esperança de melhorar a própria imunidade. Quanto mais colorido, melhor. Sejam frutas, legumes ou verduras, esses alimentos são ricos em vitaminas e nutrientes que ajudam a melhorar a imunidade. A laranja, por exemplo, é o alimento mais lembrado quando se fala em vitamina C, mas os benefícios vão muito além disso. A fruta também contém potássio, magnésio, vitamina A e as do complexo B. Ela ainda tem açúcar e carboidrato, substâncias responsáveis por dar mais energia para o nosso corpo. Ela ainda combate o colesterol ruim e ajuda a controlar a pressão arterial. A melhor vitamina é a quantidade ideal de minerais tão importante nesse sistema imunológico, são comprados na feira, ou seja, alimentos naturais. Nesse momento em que o mundo luta contra um vírus letal que se aproveita da baixa imunidade das pessoas, os cuidados com a alimentação precisam ser redobrados. Na casa da Flávia, todo mundo está seguindo à risca as recomendações da nutricionista. Basicamente, nossa alimentação são frutas, verduras e legumes, e eles gostam bastante. Todas as receitas que eu vejo que aumentam a imunidade com coisas naturais eu tenho feito. Suco de beterraba com cenoura, couve, e hoje tem sido o nosso estilo de vida.
Já são 3.221 casos confirmados da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. O número de mortes chegou a 182. Para combater o avanço da doença nas regiões mais vulneráveis, agentes da Companhia de Limpeza Urbana higienizaram diversas comunidades da capital. A limpeza na comunidade do Andaraí, na zona norte do Rio, começou cedo. 19 garis com caminhões-pipas e pulverizadores higienizaram ruas em combate à disseminação do novo coronavírus. A medida já foi tomada em mais de 50 favelas da cidade. Pelo menos 7 mortes foram confirmadas em comunidades da capital fluminense. 2 delas na Rocinha, na Zona Sul. Mas o número pode ser ainda maior, já que algumas favelas não aparecem nas estatísticas oficiais. Para evitar a propagação do vírus, o município criou o projeto dos hotéis solidários. São 1.000 quartos disponíveis para receber idosos que moram em comunidades. No local, eles têm acesso à internet, refeições e acompanhamento médico. A medida é para tentar proteger os mais vulneráveis. Porém, a procura está abaixo do esperado. Quase diariamente, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, tem pedido ajuda à população para levar os idosos aos hotéis. Nós abrimos 1.000 vagas excelentes de hotéis. Eu pergunto a vocês, por que é que nós só temos 20 idosos nos hotéis? Então, eu peço aqui às famílias que atendam os nossos agentes de saúde, das clínicas de família, e considerem essa proposta. Muita gente está usando a imaginação para se distrair durante a quarentena. Vale estudar algo novo, fazer exercício físico e tentar encarar com bom humor esse período dentro de casa. Comércio fechado e o paulistano vive dias de tédio. Afinal, a maior cidade do país que nunca parou. A Avenida Faria Lima faz a ligação entre a Zona Oeste e a Zona Sul de São Paulo. Nesse horário, ela costuma estar completamente engarrafada. Agora, nesses tempos de quarentena, com escritórios e comércio fechados, esta que é uma das vias mais movimentadas, da cidade mais movimentada do país, está assim, poucos carros na rua, praticamente vazia. E o brasileiro enfrenta essa crise sem perder o bom humor. Na internet, milhares de memes já surgiram e tem um mais engraçado que o outro. Já que o recomendado é evitar aglomerações, o jeito é improvisar. A festa de aniversário aqui teve de tudo: bolo, álcool em gel, mas o sopro da velhinha foi feito à distância, de forma virtual. E a lembrança não passou despercebida. E que tal aproveitar o tempo livre para aprender? O José Vitor, por exemplo, está totalmente dedicado aos estudos. Ele me impõe uma autonomia maior sobre meus estudos e eu também um desafio que é o dinamismo entre as matérias, de saber onde você deve apostar mais tempo, onde você deve apostar menos tempo. Mas também tem muita gente que não está sabendo lidar com a quarentena. Ficar só em casa não é nada fácil. Então, se você é uma delas, a psicóloga Carla Gucci tem dicas que podem ajudar. Estabeleça realmente um cronograma, uma rotina de tudo, em que você coloca o horário de trabalho, o horário de tarefas de casa, o horário da família. Olha que oportunidade gigantesca. Fica com a sua família, vê um filme junto, leia um livro, entenda o que o seu filho, de repente, está pensando. Há muito tempo a gente não tem conversas familiares, né? Então, assim, estabeleça o seu horário também para você. Um horário que você faça o que você gosta, para o seu momento, para o seu descanso mental. Acho tão importante. Então, assim, coloque no teu dia, divida ele em partes. Eu acho que isso é a melhor dica. No Rio de Janeiro, uma mulher de 60 anos infectada pela Covid-19 recebeu alta depois de ficar um mês internada. Rita de Cássia Tardelli chegou a ficar em estado grave na UTI do Hospital Ronaldo Gazola, na zona norte da cidade. Esse hospital está dedicado somente ao tratamento dos casos de coronavírus. A filha dela, a médica Giovana Tardelli, gravou um vídeo agradecendo os profissionais que cuidaram da mãe.
Durante esse período de isolamento social, o cuidado com as crianças deve ser redobrado. O pedido é da Sociedade Brasileira de Pediatria e dos bombeiros, que alertam para os riscos do aumento de acidentes domésticos. Esse vídeo mostra o trabalho inusitado de resgate dos bombeiros de Belo Horizonte. Foram algumas tentativas até conseguir retirar o dedo do Davi, de 7 anos, que estava preso em uma ferramenta. Com as medidas de isolamento social, os brasileiros estão ficando mais em casa. Aí, para passar o tempo, acabam fazendo algumas tarefas como reparos no telhado, instalações elétricas, limpeza do jardim. E com a criançada fora da escola... Tome cuidado com os cabos das panelas. Elas devem estar voltadas para dentro. E sempre que possível, opte pelo uso das bocas do fogão mais internas. Os talheres devem estar guardados nas gavetas mais altas, longe do alcance das crianças, assim como os remédios e os produtos de limpeza. Aqui na casa da Sandra, energia é que não falta. A Anitta, de 5 anos, e o Bento, de 3, já estão há 1 mês em casa, sem aula. E a Sandra está tomando todos os cuidados necessários, né, Sandra? Como é que é lidar com essa bagunça aí? É isso, Patrícia, é uma loucura. Deixa a gente cansada, exausta, né? E, inclusive, eu tive que remanejar a minha casa toda, porque devido aos acidentes domésticos, né? Eu tive que mudar minha mesa de centro, colocar ela em outro lugar. Devido ao uso de álcool em gel, tem que estar o tempo inteiro vigiando, porque é perigoso. Fogão, panela, tudo. É o tempo inteiro vigiando. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria revelam que, atualmente, os acidentes representam a principal causa de mortes de crianças com idades entre 1 e 14 anos no Brasil. Por ano, são cerca de 111 mil internações no país. Mais da metade dos casos são de quedas e queimaduras. E, na maioria das vezes, os acidentes aconteceram dentro de casa. Nós observamos aumento de queimaduras por água quente e pequenas queimaduras por álcool. Dentro de casa não precisa ter álcool. Isso daí é primeira coisa, né? Agora, nessa época de Covid, dentro de casa, lavar a mão com água e sabão. Para a limpeza da casa, também não precisa passar álcool na casa toda, né? Pode ser com a solução de água com água sanitária. A paróquia Nossa Senhora Quiropita, no bairro do Bexiga, no centro de São Paulo, recebeu ontem 200 cestas básicas doadas por voluntários do projeto Mente Saudável, que é parte de um programa social do Ministério Público de São Paulo. Os alimentos serão entregues a famílias carentes mantidas pela igreja. A intenção é amenizar os problemas causados pela pandemia do novo coronavírus. E nessa luta contra a pandemia, 1 milhão de máscaras serão distribuídas aos moradores de vilas e favelas de Belo Horizonte. A recomendação foi feita pelos médicos infectologistas de Belo Horizonte, que formam o Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 na cidade. O pedido foi aceito pela Prefeitura, que iniciou hoje o processo de compra. Ainda não foi definida como será feita a entrega, mas as máscaras serão destinadas exclusivamente para os moradores de aglomerados e favelas da cidade. Em Divinópolis, no interior de Minas, a Polícia Militar e fiscais da Secretaria Municipal de Saúde entregaram à população 2.000 máscaras que foram doadas por empresários. A cidade foi a primeira do estado a registrar casos confirmados da doença. Você recebeu a sua máscara, coloca imediatamente. Essas máscaras que vocês estão recebendo são máscaras que podem ser lavadas. A Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, inaugurou hoje a primeira estação de higienização da cidade. A tenda foi montada em um lugar estratégico, na entrada da estação de trem do município. Mais uma ação para controlar o avanço do novo coronavírus. A tenda foi montada na saída da estação de trem da CPTM, um dos pontos mais movimentados de Osasco, que mesmo após a quarentena, recebe cerca de 80 mil pessoas. Debaixo da tenda há um jato contínuo com uma solução desinfetante, à base de hipoclorito de sódio, conhecido como água sanitária, e extrato vegetal. A mistura tem efeito antibacteriano e pode ajudar no combate ao coronavírus. Para a medida ser mais eficaz, a orientação é que as pessoas não somente passem por aqui, mas, se possível, fiquem pelo menos 10 segundos e que também abram os braços. Assim, a solução pode atingir as principais partes do corpo que poderiam carregar o vírus. E não precisa se preocupar, porque o vapor
também não deixa molhado. Segundo a prefeitura, a solução não faz mal à saúde e é mais uma medida para tentar controlar a disseminação do vírus. Aqui é o maior ponto de entrada e saída da nossa cidade através do transporte público. Os trens, principalmente no horário de pico, têm uma grande concentração de pessoas. Pessoas que estão nos serviços essenciais, necessitam trabalhar. Então o ideal é que ela passe por a tenda, né, tanto as menores quanto as maiores, fiquem os 10 segundos, friccionem as mãos e vão com mais segurança para o transporte coletivo. Muita gente aproveitou e aprovou a iniciativa. Eu achei sensacional. Cara, que maravilha. É uma proteção a mais, né, meu? Porque você passa aí dentro e já sai imunizado, né? E o Ministério Público de São Paulo manteve a prisão em flagrante dos 14 suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que furtou cerca de 15 mil testes para o novo coronavírus e 2 milhões de máscaras no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A decisão do Ministério Público é por acreditar que os presos possam fugir em caso de soltura, já que alguns deles são chineses. Os 14 homens foram presos depois que um policial se passou por um interessado em comprar os testes e negociou os produtos por 3 milhões de reais. Os agentes conseguiram chegar ao galpão, no bairro do Ipiranga, zona sul da capital paulista, onde os criminosos guardavam os materiais. No local foram apreendidos armas, além de 15 caixas com testes e 435 caixas de máscaras descartáveis. Todos os itens foram apreendidos. Segundo o boletim de ocorrência, a mercadoria foi estimada em 80 mil reais. O Ministério da Saúde atualizou os números do coronavírus no Brasil. O país registrou 1.261 casos a mais nas últimas 24 horas. Agora, são 23.430 pessoas com a Covid-19 em todo o país. O número de mortes também cresceu. Foram confirmados mais 105 óbitos, totalizando 1.328 mortes pela doença. São Paulo continua sendo o estado que mais registrou casos do novo coronavírus, seguido pelo Rio de Janeiro e pelo Ceará. E em São Paulo, um paciente que estava internado em um dos hospitais de campanha morreu durante o fim de semana. Vamos agora conversar com o repórter Guilherme Lopes. Ele está no Pacaembu, na zona oeste da capital paulista. Tem as informações. Boa noite, Guilherme. Olá, Mariana, Mauro, boa noite a vocês, boa noite a todos. Esse paciente estava internado aqui no Hospital de Campanha do Pacaembu e, de acordo com a Secretaria da Saúde do município, ele era portador da doença de Chagas. E nos últimos dias, o quadro de saúde dele acabou piorando e ele morreu ontem à tarde. De acordo com a Secretaria da Saúde, esse paciente tinha 36 anos. Essa foi a primeira morte de uma pessoa com coronavírus internada em um hospital de campanha aqui no município de São Paulo. O Hospital de Campanha do Pacaembu está atualmente com 61 pessoas, sendo que 58 são de baixa complexidade e 13 estão na sala de estabilização, como é chamado, uma sala que tem equipamentos para casos mais graves. Além deste, também tem o hospital de campanha que fica no AMB, que está atualmente com 55 pessoas. Nesse fim de semana, a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Segurança Pública também confirmaram a morte de um policial militar e de um bombeiro. De acordo com as informações, o sargento dos bombeiros Benedito Amâncio do Nascimento, de 51 anos, estava internado no Hospital da Polícia Militar e morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória provocada pelo novo coronavírus. Ele servia no Corpo de Bombeiros há 30 anos. E o sargento da PM, Paulo Kleber Alves da Silva, de 44 anos, morreu no sábado. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória também em decorrência de complicações provocadas pelo novo coronavírus. Ele estava internado desde o fim de março e o policial atuava no Centro de Operações da Polícia Militar. Da Zona Oeste de São Paulo, Guilherme Lopes, para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. E apenas em um estado no Brasil ainda não houve morte causada pelo novo coronavírus. Dos 26 estados do Brasil, o estado do Tocantins é o único que ainda não registrou nenhuma vítima fatal do Covid-19. Segundo o boletim divulgado nesta segunda-feira, o estado segue com 26 casos, sendo 13 mulheres e 13 homens. As cidades confirmadas são, aqui na capital, 16, Araguaína, 6, Gurupi, 1, Dianópolis, 1,
Cariri 1 e Paraíso também 1. Vamos agora ao comentário da Amanda Klein. Boa noite, Mauro, Mariana. Os desentendimentos que acontecem hoje no plano político são o exemplo mais bem acabado da ausência da política. O diálogo está interditado nos mais diferentes níveis e aí fica difícil arranjar soluções para a crise. Um exemplo é o Plano Mansueto, aquele que socorre estados e municípios. As negociações acabaram virando um cabo de guerra entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os dois não se falam, tampouco se encontram. Os governadores estaduais também não se sentam à mesa com o governo federal. Aí ficou assim. De um lado, líderes de partidos apoiados por governadores e prefeitos, e do outro, Ministério da Economia, ou seja, governo federal. Os líderes toparam abrir mão do ponto mais polêmico, que era o aumento do endividamento dos estados, considerado uma bomba fiscal pelo governo federal, mas insistem em manter a recomposição das receitas do ICMS e do ISS, os principais impostos estadual e municipal, por até 6 meses, com impacto fiscal estimado em 80 bilhões de reais. Querem também a suspensão das dívidas dos estados com bancos públicos. Já o Ministério da Economia quer um repasse fixo, um valor fixo de repasse para os estados e municípios de 32 bilhões de reais e também uma contrapartida, congelamento de salários de servidores por até 2 anos. O Ministério da Economia está insatisfeito, mas o líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi, argumentou o seguinte para mim: nós já abrimos mão de 100 bilhões de reais de impacto fiscal desse plano Mansueto. Assim fica bom para todo mundo. Passada a crise, voltamos à agenda de ajustes e reformas. Resta saber quanto custará a crise. Vamos agora à previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A semana começou com bastante instabilidade no sul do Brasil. Tudo por conta de uma frente fria que amanhã ainda vai provocar bastante chuva sobre a região, mas principalmente nessa área mais escura aqui, entre a faixa leste do Rio Grande do Sul e do Paraná. Em Porto Alegre, gente, a terça-feira vai ser bastante chuvosa. Na quarta-feira a chuva diminui, mas o frio aumenta, a mínima de 14 graus apenas e não passa dos 20 graus. E essas nuvens de chuva vão se espalhar sobre o sudeste nos próximos dias. Amanhã só não vai chover em Vitória, na capital do Espírito Santo, o tempo fica seco o dia todo. Nas outras áreas, o sol aparece, mas tem previsão de chuva. No estado de São Paulo, essas pancadas ocorrem a qualquer hora do dia. Na capital paulista, quarta-feira, o sol aparece mais aí durante todo o dia praticamente. As pancadas de chuva ocorrem só no finalzinho da tarde. E quinta-feira o tempo fica fechado, nublado, com temperaturas ainda mais amenas no decorrer dessa semana, mínimas entre 16 e 18 graus, e mesmo à tarde a temperatura não vai subir muito não. E as pancadas de chuva vão se espalhar amanhã em praticamente todo o Brasil, inclusive sobre o Nordeste, onde o tempo fica bastante carregado e chuvoso, principalmente na costa leste da Bahia. Em Salvador chove o dia todo e máxima de 30 graus. Já em Recife faz sol o dia todo, máxima de 31 graus, sol de rachar também lá em Boa Vista, onde a temperatura chega aos 36 graus, bastante quente. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.